Senhor presidente Egídio Becausi, no seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, população que nos assistem das suas residências e toda a liderança de bairros aqui, todas as pessoas que estão presentes aqui, boa tarde. Na tarde de ontem, eu quero discorrer acerca de uma notícia que me provocou uma reflexão. E ali, por gentileza, se puder colocar as imagens, a imagem 1. Conforme a manchete do jornal O Município de Blumenau, a nossa cidade suspendeu a agenda de vacinação por falta de imunizantes. Sabemos de todo o trabalho realizado pelo município até aqui, aplicando 214 mil doses de vacina, a vereadora Cristiane Loureiro. Todavia, com a indústria farmacêutica já estabilizada em relação à produção de imunizantes, qual seria a dificuldade em continuar vacinando a população aprazadamente, né? Essa é uma pergunta que eu deixo. Falta de recursos para a compra de mais vacinas? Vereador Maurício Gol. Realmente não consigo entender as razões, ainda mais após os acontecimentos recentes a nível federal. Por outro lado, na semana passada o Congresso Federal aprovou em menos de 12 horas, veja bem, vereador presidente Egídio, o aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões de reais. Mais uma vez, o Congresso Nacional nos prova que a sua única preocupação são os seus próprios interesses. Ali, por gentileza, se puder reproduzir a imagem 2, para quem ainda não viu essa vergonha. Realmente, foge-me a compreensão como falta recursos para imunizar a população, não só aqui como em outras cidades, enquanto é aprovado um aumento de financiamento de campanhas políticas com dinheiro público. E isso, eu quero dizer, população, é incompreensível. A título de curiosidade, pesquisei quantas doses de vacinas das principais marcas poderiam ser adquiridas com o valor do fundão eleitoral. Para se ter uma ideia, vereadores, o governo federal poderia comprar mais de 95 milhões de doses do imunizante Pfizer. Por exemplo, suficientes para vacinar mais de 270 vezes toda a população do município de Blumenau. Mas, é claro, há outras prioridades no Congresso Nacional. De fato, de acordo com o informado na própria matéria que citei, o problema não está em Blumenau. O que ocorre, na verdade, é que temos que aguardar o governo do Estado receber as doses do governo federal, para somente depois distribuir entre os municípios catarinenses, especialmente. Qual é a lógica disso, senhores? Dessa burocracia toda? Por que razão temos que ser sempre dependentes, aqui nós nos municípios, do governo centralizado, que é o governo federal? Ao contemplar tudo isso, portanto, tenho ainda mais certeza de que precisamos, urgentemente, vereador Marcos da Rosa, da aprovação da PEC do Pacto Federativo. Nesse momento, alguns dos colegas devem estar se perguntando qual a relevância desse assunto para a cidade de Blumenau e qual a sua relação em relação à vacinação, né? Qual a sua relação? Ora, vereador Bruno Cunha, é extremamente simples, e vou explicar. Em vez de arrecadarmos tributos, enviarmos aos governos estadual e federal para depois implorarmos e passarmos o PIRES pela sua devolução, as verbas continuarão aqui, para o benefício da cidade de Blumenau. Porque aqui na nossa cidade, vereador Marcos da Rosa, vereador Maurício, que acontecem as demandas. Não é lá em Brasília centralizado. E nem porque nós vereadores, prefeitos, governador, tem que ir lá passar o PIRES. Pedir bênção, chega disso. Vejo também muitos colegas reclamando da suposta falta de representatividade que Blumenau enfrenta no Congresso Nacional, ignorando o fato de termos o deputado Gilson Marques, que muito bem nos representa, enviando cerca de 2,5 milhões somente no último mês aos hospitais da cidade, e votando contra a imoralidade que é o fundo eleitoral, um dos poucos, inclusive. Pois bem, vereadores, com a aprovação da PEC do Pacto Federativo, não mais precisaremos mendigar dinheiro que nunca deixou de ser da população de Blumenau. É nosso, sim, é da nossa população. E conceda a parte, vereador Adriano. Autorização do orador, a parte concedida, vereador Adriano.
Vereador Tuca, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Primeiro que só discordo em parte de Blumenau, apesar de ter alguns deputados que têm buscado trazer recursos, né? Nós temos que, sim, batalhar para ter nossa representação própria aqui no município. Até por ser a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, acho que nós podemos ter essa condição novamente, já tínhamos, perdemos. Mas Vossa Excelência tem razão, sim, o que tem a ver, né, a fala de Vossa Excelência hoje com relação ao Pacto Federativo, tem tudo a ver. A maior fatia do bolo tem que ficar aqui. É no município, onde o cidadão vive, onde o povo vive, onde nós precisamos ter soluções para os problemas da saúde, da educação, todos os problemas do dia a dia da cidade. Então é menos em Brasília e mais nos municípios. Essa história do Pacto Federativo já devia ter sido tratada com seriedade, mas infelizmente me parece que o que importa lá agora é o fundão, é o aumento ainda mais da gastança pelos partidos políticos. E aí, parabéns, posicionamento do seu partido, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que votou em peso, em massa, contra esse absurdo, esse escárnio, esse tapa na cara do povo brasileiro em plena pandemia, quando mais de 500 mil de brasileiros perdendo a vida pelo Covid, se faz uma indecência dessa e se aprova a indecência dessa. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Adriano. Faça as suas palavras, fazer parte do meu pronunciamento. Presidente, concede mais, faça os apartes, mais 2 minutos para finalizar. Concedo mais 2 minutos a Vossa Excelência, vereador Tuca. Para continuar o relato aqui, nós não mais dependeremos de politicagens ou de relacionamentos com deputados e senadores de partido A ou B, independente que seja o meu partido, qualquer partido, para conseguirmos viabilizar as ações pelas quais urgem os blumenauenses. Não podemos mais ficar dependentes. Nesse sentido, parabenizo o meu colega de partido, o deputado estadual também, Bruno Souza, por carregar a bandeira do federalismo por todo o país e buscar a aprovação desta PEC junto às assembleias legislativas de outros estados. E aqui eu peço uma atenção à população e também aos vereadores. Um dos caminhos para se protocolar uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional é obter a sua aprovação em 14 das 27 assembleias estaduais do país. Atualmente, o deputado já conseguiu a sua aprovação em Santa Catarina e em outros 3 estados, bem como o seu protocolo em mais 5, e esses 5, se eu não me engano, já também foram aprovados. Caso consigamos a sua aprovação em todas as 14 unidades da federação necessárias, estaremos enviando ao Congresso Nacional um recado, senhores vereadores, muito claro: queremos mais Brasil e menos Brasília. Mais Blumenau e menos Brasília. Inclusive, não poderia deixar de destacar que, no sábado passado, recebemos a visita do deputado Bruno Souza, aqui em Blumenau, inclusive. Na ocasião, o deputado fez a prestação de contas do seu mandato e deu-nos a oportunidade de conhecer ainda melhor o trabalho de tão bem desempenha na Assembleia Legislativa Estadual. A verdade, senhores vereadores, é que o problema relatado lá no início do meu pronunciamento, que provocou toda essa sucessão de raciocínio aqui, poderia ser resolvido de maneira bem mais simples aqui na nossa cidade. Enquanto lá em Brasília a preocupação é o corporativismo e o aumento do fundão para garantir a reeleição, nossa população padece com a falta de vacinas. Desculpe-me pela indignação, por hoje é só isso, e nós temos que ser mais cidades e menos Brasília. Obrigado.